Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Pessoal, então hoje vamos dar continuidade com a parte de doenças do sistema digestório, nesse caso a parte 2 que nós tínhamos visto na aula passada, as doenças, alguma parte, né, das doenças do sistema digestório, né, tínhamos falado uma breve anatomia, a gente vai lembrando, né, porque quando a gente está falando de patologia e doenças, ela envolve muitas características, como nós tínhamos visto no início da nossa aula, né, temos características morfológicas, sintomatológicas, etc, etc. Então a gente precisa rever muitas coisas como histologia, anatomia, fisiologia, tá? Então a gente estará falando disso. Nós tínhamos terminado, no caso, a última parte, que foi com esôfago, né? Então vamos a seguir, vamos continuar com ela, né? Falando sobre as principais doenças que acometem esse sistema, especificamente essas estruturas. Para isso, nós vamos observar aqui um corte histológico, na qual nos mostra o ponto de transição entre o esôfago e o estômago. Não são um tubo digestório, como nós tínhamos visto. Então, eles têm um momento que eles se diferenciam histologicamente. E vai ser nessa região aqui que eu estou marcando aqui para vocês. Porque você vai ver que tem diferenças. Obviamente elas possuem as camadas que nós tínhamos falado, né? No caso a parte da mucosa, submucosa, etc. Muscular. Então, onde eu estou marcando, toda essa parte que eu estou marcando, que está nessa parte aqui na frente, estou marcando, é a parte da região de transição entre o esôfago e o estômago. Por que você vê a diferença, como a gente vai observar? Porque no caso, no esôfago, a mucosa dela, ela tem na parte que é levemente queratinizada. Quando a gente observa já aqui na parte de baixo, que eu estou marcando agora, que já é o estômago, no caso, aí já observamos que é outro tipo de epitélio diferente, né? Aí a gente vai encontrar um epitélio colunar simples, tá? Que é bem diferente do esôfago, tá, galera? E uma rede de vascularização, na qual a gente vai observar diferentes tipos de células. Enfim, a gente vai ir falando pouco a pouco. Mas observa como é que é a diferença. Ah, professor, e como que a gente sabe isso, né? Tem que fazer um corte seriado, tem que fazer uma histologia cinética, ou seja, vários cortes dessa área, né? Que está entre o estômago e o tubo digestório. Lembra? Entre o esfíncter esofagiano inferior e, no caso, a cárdia, né? Que é a primeira parte do estômago. Aqui podemos ver o estômago, né, que possui, né, já tínhamos falado das 4 camadas, a mucosa, a submucosa, a muscular externa, ou a muscular, e a serosa. Observemos que dentro da muscular externa temos dois tipos, como tínhamos falado, né, a camada circular e a camada longitudinal, que isso que facilite a movimentação e o transporte do alimento por todo o tubo digestório, né? O que a gente poderia falar do peristaltismo. Tá? Outra coisa interessante para você observar na camada da mucosa, né, que estou mostrando aqui, é que ela vai ter uma característica interessante, porque lembra que tínhamos falado, né, que tem o epitélio colunar simples e tem também uma rede de vilosidades, tá? Que ela está presente na superfície, que a gente não encontra isso no esôfago, só a partir do estômago, tá, galera? E ela vai aumentando dependendo o tubo digestório, como a gente vai ver no intestino delgado, e capaz vocês lembram das aulas de histologia. O aspecto histológico, não, como tínhamos visto, como já falamos, vai variar de acordo com a região anatômica. Normalmente o estômago ele tem o epitélio simples colunar, que produz intensamente muco, né? Por causa do que ele tem que proteger esse tecido contra a agressividade dos sucos gástricos.
tá? E esse epitélio colunar simples se estende para o interior das numerosas foviolas ou criptas, que são onde estão, né, as velocidades. Você observa aqui que está mostrando, aqui nesse tecido, se observa as velocidades e aqui tem uns espaços entre elas. São chamadas de criptas ou foveolas, né, no caso. Aqui no outro lado também mostrando, né, nessa outra região também, nessa outra corte histológico. Aqui podemos observar mais uma vez, né, no estômago e como que são essas foviolas que estão em seus espaçamentos, né, que estamos observando aqui, que são constituídos por vários tipos de células. Isso que faz, histologicamente falando, o estômago, no caso, uma estrutura rica em células diferenciadas. Por exemplo, a número 1 que estamos mostrando aqui, que é uma célula mucosa do revestimento superficial, que ela se encontra na superfície, e ela que encara, no caso, a agressividade dos ácidos. Depois temos uma célula parietal oxíntica, tá? Essa célula parietal oxíntica. E temos também uma célula número 3, uma célula principal ocimogênica. Também temos uma célula neuroendócrina, tá, galera? Se a gente for no intestino delgado, né, já saímos do estômago, vamos no intestino delgado, onde as velocidades elas aumentaram mais de tamanho normalmente que o estômago, principalmente no primeiro terço do intestino delgado, ou fino, né? E ele vai estar composto por células absortivas, obviamente pela absorção dos nutrientes, células caliciformes, que são as específicas de secreção de muco, e células do sistema neuroendócrino, como podemos observar. Já no intestino grosso, ela não possui velocidades, já que fisiologicamente sabemos, né, como que é esse funcionamento desse intestino grosso, né, é bem diferenciado dos outros. Ela vai apresentar umas estruturas chamadas as criptas de Lieberkühn, tá? E ela tem um revestimento epitelial do lúmen, tá? Obviamente, né, do lúmen estamos falando do interior. E das criptas, que também ele possui criptas ou foveolas. E ela vai estar constituída, obviamente, por células cilíndricas absortivas, que a gente chama de enterócitos, células caliciformes, ou também, né, secreta muco, né, oligomucosas, células regenerativas, que estamos mostrando aqui, e células do sistema neuroendócrino ou enteroendócrinas, tá? E aí está envolvendo, né, a maioria de hormônios que são secretados por essas células do sistema neuroendócrino. Aqui você pode observar na imagem, né, tem uma imagem perfeita mostrando como que são essas células que se encontram tanto na superfície como dentro das foviolas ou criptas, né, no caso. Aqui observa só que as que estou marcando para vocês agora, a célula caliciforme, que é aquela que secreta grandes quantidades de muco. Ok? Vamos lá. Aqui eu fiz um resumo, basicamente, tanto do estômago, do intestino, e delgado e fino, né, qual que são as células presentes. Você vai ver que tem células bem em comum presentes, né? Aqui nem precisa entrar em detalhe, já tínhamos visto em cada uma delas, só para você observar no final como que a gente vai ver quais são as que tem maiormente. Se você observa aqui no final, as células do sistema neuroendócrino ou enteroendócrinos, né, elas estão presentes nessas partes do tubo digestório, estômago, intestino delgado e intestino grosso. O que mais podemos observar que está presente? Basicamente, nas três já não teríamos muitas mais células presentes. Agora, tipo no intestino delgado e no intestino grosso, temos as células caliciformes que estão presentes. Ela já não está mais presente no estômago, tá? Porque a secreção ela vai ser conduzida de outra maneira, tá? Isso é uma coisa interessante. Assim também vamos observar
também as células assim, entre o estômago e o intestino delgado, células do revestimento superficial que está presente. Células parietais, que a gente vai encontrar elas tanto no estômago como no intestino delgado, e células principais. Então, o que você pode sacar de tudo isso que a gente falou? Que no estômago, com exceção das células caliciformes que estão presentes no intestino delgado, elas são iguais no estômago e no intestino delgado. Já no intestino grosso, por ser uma estrutura fisiologicamente diferente das duas supracitadas, elas têm outro tipo de células especificadas com a função delas, como são as absortivas e as regenerativas também, no caso. Beleza, pessoal? Vamos lá. Aqui que eu estava falando para vocês do sistema neuroendócrino, né, das células lá que mostramos, e os hormônios que eles são secretados e o local onde eles vão ser, no caso, eles vão ter a função e o que vão secretar, né, e ação. Por exemplo, o glucagon, no intestino é local que ele é secretado no estômago e no duodeno, porque obviamente ele provém, né, do pâncreas, mas ele vai ser secretado nessa região, e estimula a glicogenólise pelos hepatócitos, por exemplo, né? Que outra coisa interessante também, a serotonina, tá? Olha, a serotonina, que capaz já ouviu falar da serotonina, que ela é secretada no local, no estômago, intestino delgado grosso, e aumenta o peristaltismo intestinal. Por isso que a gente fala que durante a noite os níveis de serotonina diminuem, porque à noite o metabolismo basal diminui, e isso causa uma diminuição do peristaltismo intestinal. Beleza, galera? Obviamente não vamos entrar em detalhe todas elas, porque isso aqui é uma coisa que você já deve ter visto em fisiologia, no caso, ou em biologia celular. Bom, o estômago. Que doença mais comum você pensa na hora que cai na sua cabeça? Gastrite. Gastrite é a primeira doença que cai na nossa cabeça. O que é a gastrite? Uma inflamação do tecido gástrico, tá? E a gente pode avaliar elas de muitas formas, porque temos vários tipos de gastrites. Então, ela pode ser muitas vezes utilizada de forma negligente, uma forma negligenciada e exagerada muitas vezes. Qualquer dor no estômago já é uma gastrite quando não é, tá? Nós vamos ter vários tipos, né? Principalmente aguda, na qual ela consta de um processo inflamatório agudo, como nós tínhamos visto na aula de inflamação, e obviamente ela vai atingir a camada que está do lado do lúmen, né? Ou seja, a mucosa. E geralmente ela fala que é de natureza transiente, né? Ou seja, que ela vai passando, ou seja, chega e ao mesmo tempo ela some. Obviamente, em alguns casos, ela pode estar acompanhada de hemorragias. E se o caso se agravar, dependendo da causa dessa gastrite, por exemplo, medicamentosa, ela pode causar erosões na mucosa, né, na superfície da mucosa, e que leva a um sangramento gastrointestinal do tipo agudo. A patogenia dessa gastrite aguda, obviamente, vai se dever pelo uso indiscriminado de álcool, de anti-inflamatórios não esteroidais. Aí temos o campeão, né, que é a aspirina, uso de agentes quimioterápicos, né, não somente neoplasias, pode ser, por exemplo, onde se fala da hanseníase também, né, os quimioterápicos utilizados, um estresse intenso pelo ritmo de vida, uremia, quando tem excesso de ureia no sangue, ou quadros de distúrbios circulatórios, como nós tínhamos visto também na nossa aula de distúrbios circulatórios, que são o choque e as isquemias. Fumar também pode causar isso, salmoneloses, que são doenças parasitárias, suicídio, né? Tentativas de suicídio também podem causar essas gastrites agudas, um trauma mecânico, etc., uma gastrectomia, normalmente cirurgias, vamos entender assim, de uma certa forma, uma cirurgia bariátrica,
dentro dos vários tipos que tem, né, pode causar no início uma gastrite aguda. E hipersecreção do ácido gástrico provocado, enfim, por ansiedade, etc, etc. Essa gastrite aguda também é chamada gastrite erosiva hemorrágica aguda. Obviamente, para chegar a esse extremo, né, temos que ter os processos de erosões hemorrágicas presentes. E isso sim, como capaz algum de vocês já pensou, isso leva à morte, à necrose da mucosa. Observemos aqui, né, macroscopicamente, através da endoscopia, que nós observamos que nessa gastrite aguda nem sempre vai ser ulcerativa. A gente está falando de erosões, então se tem um processo circulatório, a gente vai observar que a presença de petequias hemorrágicas, tá? Com um tamanho que ele varia entre 1 a 25 milímetros por diâmetro. Então, se você observa as duas figuras que eu estou mostrando para vocês, a figura do seu lado esquerdo, elas têm umas petequias relativamente menores e acentuadas, que estão mostradas pelas setas. Se você observa já a figura que está do lado, já a superfície, esse epitélio, ele está mais danificado por causa dessa gastrite, ou seja, as petequias hemorrágicas estão aumentando e o grau de provocar, no caso as erosões, é maior. Microscopicamente, a gente tem que observar que a gente vai encontrar bastante, se uma inflamação, vamos encontrar células, se uma aguda, né, vamos encontrar que células polimorfonucleares, como por exemplo os neutrófilos, que eles vão estar presentes em grande quantidade nessas camadas. Então, como tínhamos falado, pode causar necroses, obviamente, exudato fibrinoso, tá? Por causa que a fibrina, né, ela vai ser um alimento para os neutrófilos. Vamos encontrar também edema e hemorragia na fase inicial. Assim também, obviamente, esse edema vai estar na mucosa, com infiltrados inflamatórios de neutrófilos. Já se for a gastrite crônica, ela já tem alterações inflamatórias crônicas, né? Já é um processo um pouco mais sério. Que vamos encontrar aí atrofia da mucosa e metaplasia epitelial. Nós já tínhamos falado, já sabemos que é metaplasia e atrofia, né? São processos de adaptação celular, que vimos nas primeiras aulas. A patogenia dessa gastrite crônica, ela muitas vezes se envolve outros micro-organismos, como por exemplo a H. pylori, ou também chamada, né, no caso, a Helicobacter pylori, tá? Que é um bacilo gram-negativo, antigamente chamado de Campylobacter. Tá? E normalmente a gastrite crônica, na maioria dos casos apresentados, ela tem uma alta incidência por causa desse Helicobacter pylori. As zonas endêmicas onde tem maior incidência dessa H. pylori, obviamente ela vai atingir bastante na infância. Teve em 2005 um prêmio Nobel entregado para os médicos Robin Warren e Barry Marshall, que eles descobriram, né, no caso, o H. pylori em 1982. Ou seja, o H. pylori é uma bactéria recente. Nós podemos observar aqui, né, no caso, o estômago, a estrutura, basicamente as células superficiais de revestimento, né, como tínhamos visto agora há pouco, e o H. pylori que está presente, que ele ativa o mecanismo de patogenicidade, produzindo citotoxinas que ajudam o quê? A quebrar muitas, no caso, a quebrar estruturas, né, desse próprio epitélio, para ela se ajudar, né, o H. pylori se esconder, porque ela tem que fugir da acidez dos ácidos gástricos. Normalmente, quando o paciente teve exposição a H. pylori, ela pode ser encontrada de dois tipos. Pode ser uma do tipo antral,
tá? Na região do antro, no caso do estômago, onde vamos encontrar uma maior produção de ácido e um aumento no risco de úlcera duodenal. A parte central é aquela que está perto do primeiro terço do intestino delgado, tá? Por isso que tem um risco de úlcera duodenal. Já se ela for uma pangastrite, já de forma geral, que pode estar em qualquer região do estômago, nós vamos saber que vamos encontrar atrofia mucosa multifocal, que quando a gente fala multifocal, é qualquer região do estômago, diminuição da secreção de ácido, tá? O qual, na verdade, ela vai beneficiar esse H. pylori, mas em compensação o hospedeiro, né, no caso o paciente, ele vai ser prejudicado. E isso leva também, recentemente descoberto, um aumento no risco de ter adenocarcinomas. Outra complicação que dá por causa do H. pylori é uma anemia por deficiência de ferro, já que esse H. pylori ele vai pegar esse ferro para seu próprio benefício e crescimento e vai reduzir o conteúdo de vitamina C também, ácido cítrico, o qual isso gera microerosões e sangramento crônico, tá? Que faz esse H. pylori. Tudo isso vai levar a uma diminuição da quantidade de ferro, que leva à anemia por deficiência de ferro. Aqui epidemiologicamente estou mostrando esse estudo, foi um estudo, no caso, multissetorial, em vários países do mundo, no caso, ele pode estar um pouco desatualizado, mas não mudou muito, né, do atual, na qual mostra qual que é a idade e a prevalência dessa infecção por H. pylori. Observemos aqui está marcado o Brasil, tá? Que ele é atingido mais nos adultos e também com 82%, e também em jovens entre 10 a 19, jovens adultos, né? Adolescentes a jovens adultos, que são atingidos, obviamente, aqui no Brasil. O diagnóstico de H. pylori ele pode ser feito através dos métodos invasivos, que são as endoscopias, né? Podemos ter também outro teste rápido da uriase, também temos o método histológico, a cultura celular, né? Obviamente nem todos os países utilizam, tá? Que mais? A FISH, o teste de FISH, que é fluorescência e hibridização. O único problema dele é que é um pouco complicado, né? Já que não é todo profissional que consegue fazer esse teste. Assim também temos as técnicas moleculares, como PCR. Aqueles testes sem endoscopia, sem técnicas invasivas, aí vamos ter, obviamente, os testes imunológicos, de imunodiagnóstico, como um dos melhores, que é o teste do antígeno fecal. Tá? Só que o único problema é que ele é muito de elevado custo, tá? Que o teste de antígeno fetal SAT. Assim também vamos ter os testes rápidos imunocromatográficos, que é o teste sorológico da ponta do dedo, sorologia do sangue total. Principalmente tem que ter cuidado que em áreas de alta prevalência, áreas endêmicas de alta prevalência, vai ser um pouco difícil, no caso, identificar, já que vai ter outras bactérias presentes, o qual pode dar um falso positivo do H. pylori. Assim também tem os testes respiratórios com ureia, marcada com carbono 13 e 14. O tratamento, a gente envolve bastante cuidado com o tratamento para essa gastrite crônica, porque também pode provocar resistência bacteriana. Então, geralmente são tratamentos quimioterápicos, né, já que envolve mais de uma droga. Então, aí tem vários que a gente vai ver, principalmente os antibióticos, como por exemplo a amoxicilina, que é um dos mais utilizados, metronidazol, já a cliritomicina mais ou menos, né, conforme vemos esse estudo, tá? Se a gente for ver em outros países, no próprio Brasil, em 2002, né, o número de examinados
que normalmente se trabalhava mais com metronidazol e claritromicina. Obviamente isso foi mudando, hoje também se trabalha bastante com amoxicilina, tirando, né, aqueles que são, no caso, que eles têm uma alergia, né, a penicilinas. Temos a terapia de resgate, né, no caso quando o paciente tem uma reinfecção, né, ou quando ele tem uma falha no tratamento inicial por causa, enfim, de muitas coisas multifatoriais, né? Então você vai uma combinação de medicamentos diferentes, como por exemplo os IBP2, que são inibidores da bomba de prótons, tá? Pode ser ranitidina, omeprazol, lansoprazol, mas antibiótico como tetraciclina, tá? Sulfato de bismuto, ou hidróxido de bismuto, né, protetor do estômago, metronidazol, também outro antibiótico, ou pode utilizar inibidores da bomba de prótons, mais amoxicilina, levofloxacino, todos eles antibióticos, né, aí são os derivados de penicilina, e a levofloxacina, né, que são quinolonas. Temos também tratamentos alternativos, baseados muitas vezes em alguns compostos que têm uso, né, como por exemplo o própolis. O própolis tem demonstrado efeitos antimicrobianos, né, principalmente para conter o avanço da infecção provocada por Helicobacter pylori. E isso tem estudos aqui no Brasil mostrando disso. Assim também temos outros compostos presentes, como o ácido cafeico, tá? Ácido fenetil cafeico, tá? Que ele é, na verdade, a molécula presente na própolis que seria causante de inibir a atividade desse Helicobacter pylori. Então, o que acontece? Esse ácido cafeico, fenetil cafeico, ele é um composto fenólico. E ele, qual que é o mecanismo? Inibir uma enzima chamada HP-PDF, que é a que faz que o H. pylori aumente o grau de patogenicidade. E com isso consiga, né, provocar danos na mucosa do estômago. Assim também tem o estudo brasileiro, né, com a própolis, tá? Na qual foi um estudo em vivo, na qual se aplicou própolis verde brasileira em 18 pacientes, obviamente um estudo com um muestreo de pouca gente, né, 18 pacientes entre 40 e 47 anos, que eles têm, né, no caso H. pylori. Se administrou 20 gotas do extrato alcoólico por 3 vezes ao dia durante 40 dias. Os resultados demonstrou eficácia a partir dos 80 dias, ou seja, que teve não foi somente por 40 dias, ele se aumentou, se dobrou, né, a quantidade de dias. Obviamente, na conclusão, né, que se você tem bastantes dias, você vai ter que ajustar a dosagem, mas você conseguiu no caso, um resultado positivo. Temos também a gastrite autoimune, pessoal, que ela é uma incidência em mulheres de 5:1, né? Geralmente está mais relacionado com mulheres. E normalmente dessa autoimune pode desenvolver gastrite crônica. Normalmente ela pode ser num primeiro momento assintomática, tanto que no estágio inicial, né, a gente tem que avaliar, fazer um exame histopatológico, que normalmente pode não demonstrar nada, através de uma biópsia, por exemplo, né? E que pode ter células atrofiadas, né? Mas isso não é significativo, né, para identificar e para dar um diagnóstico correto, porque toda hora as células podem sofrer atrofia, né? Então seria bom utilizar marcadores imunológicos para fazer um diagnóstico mais precoce. Já se for essa gastrite autoimune, um estágio avançado, obviamente a gente vai encontrar que esse paciente pode produzir a complicação da anemia por falta de ferro, né? Anemia perniciosa. Assim também vai ter uma diminuição das células parietais, que é a que produzem o ácido, né? Como tínhamos falado.
assim também uma diminuição do fator intrínseco, o que leva à absorção da vitamina D12. Então, esses pacientes, eles têm uma deficiência de vitamina, insuficiência de vitamina B12 ou cianocobalamina. Outros tipos, normalmente, que a gente encontra, gastrite linfocítica. Nos exames sorológicos, você vai encontrar um grande número de linfócitos intraepiteliais e normalmente está associado com H. pylori e doença celíaca, quando apresentam essa gastrite celíaca. Temos também a gastrite eosinofílica, que é uma causa desconhecida, grande presença de eosinófilos na mucosa e pouca quantidade na submucosa e muscular, mais no caso, na mucosa, tá, galera? Raramente formação de granulomas e vasculites, né? Como tínhamos visto no anterior, que poderiam causar adenocarcinomas. Mas aqui não, nesse tipo de gastrite eosinofílica não acontece isso. Temos também a gastrite granulomatosa isolada, geralmente adultos de mais de 40 anos, quando eles têm uma doença pré-estabelecida, como é a sarcoidose ou doença de Crohn, né? Que normalmente pode provocar essas gastrites granulomatosas menores de 40 anos. E a gastrite corrosiva, né? Na verdade, ele é um termo impróprio, porque geralmente é provocado por pessoas que tentaram suicídio muitas vezes, tá? Então, eles ingeriram uma substância alcalina ou um ácido forte que provocou necroses gástrica. As paredes vai provocar isso nas paredes mais internas, né, do tubo digestório. As lesões são graves no estômago, no esôfago principalmente, chega a perder o esôfago. Microscopicamente a gente vai observar edema celular, infiltrado de neutrófilos, um foco inflamatório, hemorragia e necroses nos casos mais leves. Às vezes também ela pode causar também uma estenose esofágica ou pilórica, o qual, né, uma estenose é um estreitamento, né, seríssimo esse caso. A farmacologia rápida no controle da gastrite, obviamente, são antiácidos, né, que temos livres no mercado, drogas que inibam a secreção, no caso de ácidos, como anticolinérgicos, bloqueadores da bomba de prótons, de inibidores IBP da bomba de prótons, omeprazol, por exemplo, ou antihistamínicos. Drogas que estimulem a inibição de somatostatina, né? Já tínhamos falado agora um pouquinho da somatostatina, né? Dada pelas células do sistema neuroendócrino. Assim também drogas citoprotetoras como bismuto e sucralfato. Agora, a úlcera péptica, tá? É uma lesão escavada, única e crônica. Uma lesão já mais séria, né? Já que ela vai provocar, né, uma escavação. Normalmente ela tem uma origem no bulbo duodenal ou na mucosa gástrica, 98%, mais que tudo nessa mucosa gástrica. Normalmente tem um tratamento antibacteriano, tá? A úlcera péptica era muito frequente na população. 5 a 10% dos alunos dos adultos a teriam durante a vida, né? Sem apresentar grande sintomatologia. A mais prevalente da úlcera é a úlcera duodenal do que a gástrica, tá? Aí como é que se dá essa etiopatogênese, né? Através do que? Primeiro, se vai ter uma úlcera, vai ter digestão da mucosa, do epitélio da mucosa, por causa das secreções ácidas. Isso vai provocar um rompimento do equilíbrio e as defesas elas vão perder através da ação agressiva, né, normalmente provocada muitas vezes por glicocorticoides, no caso. Isso desenvolve que uma queda das defesas locais, aumenta a agressão no epitélio e normalmente podem ser associadas desses dois fatores, pode acontecer esses dois que leva à úlcera duodenal depois, né? Quem causa maiormente essa úlcera duodenal é a
H. pylori também. Então seria uma consequência depois que ela atingir o estômago. Normalmente, quando tem essa úlcera duodenal, temos altos níveis de secreção gástrica e pepsinogênio, tá? Normalmente, quando tem essa produção de ácidos na úlcera duodenal, pode estar relacionada com o aumento das células parietais, tá? Que tem um aumento, então, se a célula parietal produz ácido, né? Então, vai ter um aumento. E outra coisa, pode ter um aumento de uma hipergastrinemia, ou seja, ácidos podem estar no sangue. A H. pylori está presente em 98% dos pacientes com úlcera duodenal, tá? Que normalmente vai acontecer metaplasia gástrica nessa mucosa duodenal. Quem que provoca isso, como nós tínhamos falado, AINES e glicocorticoides, que diminuem, né, no caso, essa quantidade dessa proteção. Então, o que que acontece? Vai ter a metaplasia, primeiro vai ter um desenvolvimento de metaplasia, nós já sabemos o que é uma metaplasia. Aí, quando tem essa mudança desse epitélio, vai ter colonização da bactéria, obviamente o H. pylori, que leva a um primeiro episódio de inflamação do duodeno, né? No caso, a úlcera duodenal. No estômago, outros fatores que estão associados a isso que tínhamos falado, vai ser basicamente a medicamentos, né? Como tínhamos visto, AINES e corticoides, ou qualquer outro medicamento que dificulte a cicatrização, tá? Normalmente a gente vai poder encontrar essas úlceras gástricas, no caso, em vários locais, né, do estômago, como vamos mostrar aqui. Temos na parte superior o fundo, toda essa parte se chama o fundo. Aqui temos o corpo, a parte pilórica, e aqui os orifícios, onde tem, no caso, os esfínteres, né? Que estão comunicando tanto com o intestino na parte inferior e superior com o esôfago. Que outros fatores também provocam? Fumar, já que isso provoca vasoconstrição, e também alguns fenômenos genéticos, uma tendência a pacientes com grupo sanguíneo O a eles terem, no caso, uma maior incidência de ter úlceras duodenais. Geralmente, familiares próximos do paciente também chegam a se contaminar com essa H. pylori e desenvolver também essas úlceras. Ou também em gêmeos monocigotos. Aqui estou mostrando o estômago, né, de uma peça na vista anterior. E aí com o corte, né, mostrando a parte interna desse estômago. A úlcera gástrica, né, ela já tem uma causa mais complexa, tá? Normalmente pode ser associada com perda de defesas da mucosa, ou também pode ser por variações anatômicas e funcionais, né? Como nós tínhamos falado, na gastrectomia, ou qualquer cirurgia que possa ter acontecido. Então, essas vai acontecer lesões atróficas e metaplásticas que levam a uma gastrite crônica e em seguida uma neoplasia gástrica que pode ser desenvolvida nessas regiões que a gente está observando com essas linhas ponteadas aqui, né? Vamos entrar agora em doenças do intestino delgado e grosso. Temos uma delas, a doença de Crohn e a colite ulcerativa, que elas são doenças inflamatórias crônicas, tá? Elas afetam 1,5 milhões de norte-americanos e 2,2 milhões de europeus. No Brasil, tem 50 casos para cada 1.000 habitantes, tá? Então está aumentando também, de acordo com os últimos dados epidemiológicos, esses casos de doença de Crohn.
e ela é igual tanto para homens como mulheres, tá? Normalmente tem algumas regiões da Ásia que elas também têm tido um aumento desses casos, tá? Atinge entre os 20 a 40 anos de idade que aparece essa doença. E normalmente é mais prevalente na raça branca do que na negra e asiática ou ameríndio. Essa doença de Crohn vai ter seu início no intestino delgado, principalmente no ilho terminal, ou no colo do intestino grosso. Ele atinge 5 por cada 100 mil nascimentos ao ano. Ela pode atingir também outras estruturas, como a pele, rins e laringe. Obviamente, ela se baseia patologicamente em úlceras irregulares e fístulas profundas na parede intestinal. Né? Estamos falando do ilho terminal, mas ela pode estar presente em outras regiões do tubo digestório. As principais manifestações clínicas são dor abdominal, diarreia, febre, tá? Esses episódios eles são recorrentes, então eles podem sumir depois se eles voltarem, tá? As alterações histológicas vai ser presença de edema do tipo transmural. Quando a gente fala um edema do tipo transmural é porque tem presença de fibrose, tecido fibroso. Também vai ter bastantes linfócitos nodulares e foliculares, presença de granulomas, infiltrados inflamatórios, tá? Assim também ele vai ter uns envoltórios de tecido adiposo na camada adventícia, ou seja, a camada mais externa do intestino, que a gente chama de creeping fat, e linfonodos regionais, né? Então, obviamente, vai ter um linfedema também presente. Observa como essa doença ela vai atingindo bastantes coisas. Como podemos observar aqui, né? No caso, os linfoedemas, que tem problema, linfoedemas, e internamente você vai vendo que também ela vai, esse creeping fat, essa gordura que vai tomando conta da luz, do lúmen, né? Desse intestino. Histologicamente, observa como se dá essa mudança, necrose dessas células, perdeu totalmente a sua capacidade histológica saudável, então esse intestino, esse íleo, ele carece de algum tipo de função fisiológica normal, tá? Observa aqui as necroses formadas, ó, todo o tecido em processo de necrose ou morte celular, aqui também, né, em processo de morte celular, ou como está irregular, um tecido irregular presente, com grande foco inflamatório presente, doença de Crohn. Normalmente o diagnóstico vai ser se baseado, no caso pode ser no fenótipo e na atividade da doença. Como eu falei, ela não somente vai iniciar no ilho terminal, ela pode se espalhar em diferentes partes. A parte do ilho terminal, né? Mas ela pode invadir o cólon, né? Como estávamos mostrando aqui. Ou pode o ilio-cólon também, na ligação ilio-cólon. No trato gastrointestinal superior, ou seja, esôfago e estômago, como pode invadir todo o trato gastrointestinal, tá, galera? E isso vai causar o quê? Isso pode causar, lembra que tínhamos falado, estenoses, um estreitamento do intestino. Ele pode causar úlceras penetrantes que podem atravessar um intestino para outro, tá? E também, obviamente, eles podem, também essas úlceras invadir o ânus, né? A atividade da doença, normalmente você vai encontrar que os pacientes que têm doença de Crohn, eles apresentam muitas sintomatologias, como pode estar associado com esclerose múltipla, esses pacientes podem ter esclerose múltipla, asma, processos inflamatórios, vasculites, miocardites, doença celíaca, diabetes tipo 1, eles podem apresentar, neuropatias, psoriasis, ou seja, vai atingir muitos problemas também autoimunes também, por exemplo.
osteoporose, mais que tudo em mulher. E a teologia, até o momento, é desconhecida, mas se acha que se acredita que ela tem uma suscetibilidade genética, assim como, por exemplo, pode estar também envolvida com o uso de medicamentos, ou pode ser a microbiota intestinal, também é uma coisa que está sendo falada muito, da microbiota, atividade física, ou se você teve algum problema, se você teve se tirou apêndice, também pode estar envolvido com isso, pessoas que fumam, pessoas estressadas, pessoas que não têm vitamina D suficiente, pessoas que não têm higiene, enfim. Aqui o que eu estava mostrando para vocês, aqui uma ressonância, está mostrando todo o que tem a ver com a cavidade abdominal. Se você nota essa parte aqui do intestino, ele está apresentando uma estenose que está aqui, ó. Observa aqui, é todo esse intestino, tá? Você observa que não tem buraco, como aqui, não tem uma parte escura, porque isso significa o quê? Que não tem, que está estreito, o tecido está ocupando tudo, então está tendo uma estenose de intestino. Normalmente esses pacientes, eles têm essa doença progressiva, então eles vão tendo mudanças, né? Pode ter abscessos, fístulas. Normalmente nesse momento é sugerido fazer uma cirurgia para essa remoção desses creeping fat, desses linfomas, esses linfonodos afetados, enfim. Temos agora a colite ulcerativa, né, que obviamente vai apresentar uma mucosa erosiva. Tem neutrófilos pra caramba presentes. E também tem a presença de quê? De pseudopólipos, tá? Esses pseudopólipos estão presentes na parte interna, né, na mucosa dessa, no caso desse intestino grosso. Podemos aqui observar os pseudopólipos como estruturas pontiagudas dentro do intestino grosso, né? Já vou mostrar como é que ele é. Você vê também observando que ele tem uma breve estenose, um estreitamento também no caso. E ele também pode desencadear adenocarcinoma, viu, galera? Obviamente em pacientes que a doença é prolongada e que ela não é controlada. Observemos aqui o interior desse intestino grosso, tá? Podemos observar os pseudopólipos aqui presentes, também presença de ulcerações, tá? Presentes também, tá? Como se for endoscopicamente, você pode observar essa colite que tem, né? Obviamente, presença de focos inflamatórios, petequias também, e aqui já é um grau mais avançado. Uma colite severa. As complicações que ela pode causar, essa colite ulcerativa, vai ser carcinomas, adenocarcinomas, estenoses aqui mostrando, pode ter úlceras perfurantes que vão atravessar para outro intestino, os pólipos, né, os pseudopólipos, fístulas, que são passagens, fissuras, geralmente na borda anal, tá? Carcinomas, hemorragias presentes também. Peritonites, né, por causa das perfurações. Assim também pode provocar dano do fígado, irites, inflamação da íris, pode provocar mudanças no miocárdio, miocardite, tá? Estomatite, lembra que tínhamos visto doenças da cavidade oral, né, que provoca lesões na boca e na língua, nas bordas da língua, lesões na pele, artrite, anemia secundária. Aqui estou mostrando para vocês um artigo que é um estudo caso controle da prevalência de doenças neurológicas nesses pacientes que têm essas doenças inflamatórias
crônicas, né? No caso do intestino, doenças assim, inflamatórias do intestino, tá? Aí podemos observar que se foi descoberto que os pacientes que têm essas doenças inflamatórias intestinais são mais propensas a ter doenças neuromusculares, tá? Como tínhamos visto, né, do síndrome de Crohn, da esclerose múltipla. E isso se deve a que essas doenças, no caso inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias, elas mudam a neuroplasticidade e função das pequenas fibras, tá? No caso desses músculos e no cérebro também. Bom, e o pâncreas? Tá? A gente vai falar um pouquinho do pâncreas, obviamente um órgão escondido, ele se encontra na parte posterior ao estômago, é impossível palpá-lo clinicamente, ele pesa aproximadamente 140 gramas e mede 13 centímetros. Enfim, até nós tínhamos falado um pouquinho, né, no início, né, entre normal 10 a 15 centímetros. Ele secreta 3 litros por dia de secreção, líquido alcalino com enzimas. Ele tem uma divisão que se dá entre a parte exócrina, que temos a produção do glucágon, e a parte endócrina, que é a insulina. A histologia desse pâncreas, vamos ver, estar composta por células acinosas do pâncreas exócrino, da parte exócrina do glucagon. Temos células acinares e células centroacinares. E no caso, temos as ileotas de Langerhans, tá? Que na parte endócrina, que tem a secreção de hormônios como insulina e glucagon. Aqui podemos observar um corte histológico desse pâncreas, tá? Vou até mostrar aqui. O que normalmente essas aqui são as iliotas, né? Que estou mostrando, marcando aqui. Desculpa, está saindo umas linhas que não é da minha. Essas são as iliotas de Langerhans, né? A parte endócrina. Observem, né, aqui um corte desse pâncreas, aqui como estamos observando aqui, e se faz o histológico. Aí que vamos mostrar para vocês. As setas pretas são os lóbulos pancreáticos e as setas amarelas são o tecido conjuntivo, tá? Como que está constituído esse pâncreas. Agora vamos pegar essa parte e vamos ver os acinos pancreáticos, tá? Que é a parte, no caso, exócrina, e temos a parte endócrina das iliotas de Langerhans. A parte interna parece mais rosa claro, né? Comparado com a parte exócrina. Aqui, obviamente, estamos mostrando basicamente as estruturas. Aqui temos o que foi marcado agora, são os ductos pancreáticos, essa parte vermelha. Vamos ver agora os lóbulos pancreáticos, que é essa parte verde. Vocês observaram, né, a mudança? Essa parte, no caso, verde. Vamos ver as iliotas de Langerhans, que tínhamos visto, né? São essa parte amarela que está mostrando. E se a gente fez um zoom, para a gente ver a parte exócrina, né, as células acinares, ou acinosas, vocês vão ver como que ela é realmente, porque aqui a gente vê, né, não consegue diferenciar bem, mas aqui vamos observar as células acinares, toda que está marcada, ó, o núcleo, que estou mostrando aqui o núcleo, e ó, a secreção dela aqui, ó, pronto para secretar. Essa é a parte acinar que está mostrando, por onde vai sair essa secreção dessas células acinares. Uma doença envolvida com isso é a pancreatite aguda, né? Normalmente, grande parte delas não são infecciosas, elas têm um amplo espectro de lesões, pode ser do tipo edematoso, tá? E também necrohemorrágico. Obviamente, do maior interesse clínico é essa última, né? Do necrohemorrágico. Os fatores de basicamente álcool,
e doenças biliares calculosas, né, no Brasil e na Inglaterra. Os aspectos clínicos dela vão ser dor abdominal, que irradia para o dorso, vômitos, essa dor pode ser intensa, resistente, ou de um início imediato, súbito, que leva a náuseas e vômitos, febre baixa, taquicardia e hipotensão. E pode ter também uma obstrução do colédoco. Agora entramos às úlceras. A gente pode classificar úlceras de 4 tipos importantes. As úlceras superficiais, quando a úlcera lembra a escavação, a lesão única, ela invade até a submucosa. Podemos ter úlceras profundas, quando ela invade a musculatura própria, no caso, que são as mais comuns que a gente observa. Temos as perfurantes, quando invade todas as camadas e vai até a cavidade peritoneal, e temos as penetrantes, que acomete órgãos adjacentes. Tipo, se for, imaginemos, no estômago, ele pode invadir o quê? No caso, o pâncreas. Se for o intestino grosso, ele pode invadir, se for o caso da mulher, o útero. Temos as úlceras esofágicas, parte inferior do esôfago, tá? Elas são consequências do refluxo gastroesofágico e as hérnias de hiato, né? Então já temos uma consequência daquilo que tínhamos visto na aula passada. As causas estão envolvidas com o uso de antibióticos, como tetraciclina e doxiciclina, o uso de AINES, como por exemplo aspirina, uso de cloreto de potássio, e geralmente tem um que até agora é utilizado, é o Roacutan, né? O Roacutan para tratamento de acné, o nome genérico, que é a isotritoína, que ele tem umas reações adversas que podem levar à produção de úlcera esofágica, porque ela impede o crescimento de células epiteliais. Tá? Então, uma recuperação de uma úlcera não vai se dar se o paciente está tendo tratamento com acné. As manifestações clínicas vai ser náuseas, indigestão abdominal, cólicas. Normalmente as dores são profundas, já que pode te acordar à noite. Tem que ser utilizado antiácidos ou leite. Dores esofágicas também você vai sentir por cerca de 2 a 3 horas. Enfim. As lesões que nós vamos encontrar são lesões macroscópicas de 8 a 13 milímetros, como estamos mostrando aqui, né? Essas lesões das úlceras. E se for microscópica, tem infiltrados inflamatórios presentes, com tecido de granulação também presente, né? Tecido necrótico, vai ter obstrução de vasos, etc, etc. Bem, pessoal, aqui a bibliografia utilizada para elaborar essa aula, tá? Bom, fiquem com Deus aí e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.